Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou conversar com vocês sobre o conto da Pequena Sereia, que inspirou a história que nós conhecemos hoje. Mas antes de começar, se você está chegando aqui agora, já aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho para receber todas as notificações, que assim você me ajuda muito na divulgação. A gente está no meio de uma semana das crianças, do Dia das Crianças, e eu tô fazendo vídeos temáticos todos os dias. E hoje a gente vai falar sobre A Pequena Sereia, do autor Hans Christopher Andersen. E como muitas das histórias infantis que nós conhecemos, foi eternizado pela Disney. Ah, Ariel! Quantas vezes eu preciso lhe chamar a atenção? Você poderia ser vista por um daqueles bárbaros, por um daqueles humanos! Papai, eles não são bárbaros, eles... São perigosos! Mas diferente do filme que a gente conhece da Pequena Sereia, o conto do Hans Christopher Andersen, ele não tem um final feliz. Muito pelo contrário, ele tem um final ali bem trágico. Então eu aproveito aqui para fazer o meu aviso de que esse vídeo conterá spoilers. Não tem como eu falar do conto sem contar para vocês tudo o que acontece, tá bom? Então fiquem avisados, se vocês não querem saber o que acontece no conto, querem ler primeiro, não assistam esse vídeo por enquanto. Bom, o Hans Christopher Andersen nasceu no ano de 1805 na Dinamarca e ele tá ali no topo dos autores de histórias infantis, junto com os irmãos Grimm, eu poderia dizer. Ele escreveu de tudo, desde canções, peças de teatro, poemas, mas ele ficou mais conhecido mesmo pelos contos de fadas. Ele teve uma infância muito marcada pela pobreza e o seu pai sempre o incentivou muito a ler. Apesar do seu pai não saber nem ler e escrever, foi ele que apresentou para o Hans as histórias como As Mil e Uma Noites e até mesmo as peças de Shakespeare. No início da sua adolescência, ele foi trabalhar como tecelão e alfaiate, né? Mais pra frente, ele migrou então para o teatro, onde ele foi trabalhar como ator. À medida com que ele foi crescendo, a sua voz foi mudando bastante. Então ele parou de atuar e continuou somente escrevendo. Ele escrevia peças, escrevia músicas. Na época em que ele viveu, a Dinamarca estava voltando para o nacionalismo. Então, muitas das suas histórias são marcadas ali pelas grandes diferenças sociais. Isso dá para a gente perceber muito. Segundo estudiosos, o Andersen foi o primeiro autor a escrever realmente contos infantis de uma forma mais romantizada e muito mais poética. Ele trazia ali alguns padrões de comportamento e tentava trazer diferenças sociais para demonstrar que tanto ricos como pobres deveriam ter os mesmos direitos. Durante os anos de 1835 a 1842, ele chegou a lançar 6 volumes de contos. E até o ano de 1872, ele chegou a publicar 156 histórias. E ele é tão importante para a literatura que o dia do seu aniversário, dia 2 de abril, é considerado o Dia Internacional da Literatura Infanto-Juvenil. E hoje eu vou falar de um conto que talvez a história original não seja tão conhecido, mas ele ficou bem conhecido por conta da adaptação. Eu tenho aqui essa ediçãozinha da Nova Fronteira, um box que de 156 histórias, aqui a gente tem 77 dos contos deles, os 77 mais conhecidos, e é aqui que a gente tem o conto da Pequena Sereia. Este box aqui, ele está dividido em 3 tipos de contos, né? Em 3 categorias. A gente tem os contos do mar e do campo, os contos domésticos e os contos urbanos. E o da Pequena Sereia, logicamente, é os contos do mar e do campo. E nessa edição ele está no primeiro volume e ele foi escrito no ano de 1837. Aqui a gente vai conhecer então o povo do mar, que vive no mais profundo oceano, onde homem nenhum consegue chegar. Aqui a gente tem o rei do mar, que ele é viúvo e ele meio que governa ali o povo do mar junto com a sua mãe, a velha rainha. O rei do mar tem 6 filhas e a gente vai conhecer então a história da caçula, que é chamada de Pequena Sereia, por ser a mais nova. Aqui eles não têm nomes, né? Diferente do que do filme A Pequena Sereia chama Ariel, aqui ela não tem nome, ela só é chamada de Pequena Sereia ou Princesinha. E entre todas as suas irmãs, a Pequena Sereia é a mais bela, a mais formosa, a que tem a voz mais linda. E é também a mais sonhadora, ela vive ali no seu cantinho, quietinha, sonhando.
O que acontece é que essas princesas, essas sereias, só podem subir à superfície quando elas completam 15 anos. E quando elas começam a completar 15 anos, né, elas têm a diferença de idade de 1 ano cada uma. E aí, quando a primeira sereia completa 15 anos e sobe à superfície, a ansiedade da pequena sereia fica maior ainda, porque ela ainda tem mais 5 irmãs para esperar fazerem aniversário, para assim, aí ela chegar a vez dela de ir para a superfície. Um dia, finalmente, depois de ouvir tantas histórias sobre a Terra, chega o aniversário da pequena sereia, ela completa seus 15 anos e ela pode então subir à superfície. No dia que ela sobe à superfície, ela vê um navio, né? Ela entra ali, dá uma passeada pelo mar e descobre um navio. E nesse navio tá tendo uma festa. Ela vai espiar, né? Porque ela fica super curiosa. E ela vê que tá tendo uma festa de aniversário para um garoto de 16 anos, um príncipe. E ele também está comemorando o aniversário na mesma data que ela. E ela fica completamente encantada, fica ali admirando tudo aquilo, até que começa uma tempestade muito forte, o navio acaba naufragando e ela salva esse garoto. Ela até pensa em levar ele para o fundo do mar para viver com ela, mas aí ela lembra que todos os homens que vão para o fundo do mar não conseguem chegar vivos até lá. Então ela o salva e o leva até uma praia, né, para onde ele vai ser encontrado e aí ele consegue ser resgatado. Como ele está desacordado, ele não vê quem é que o salvou, mas ele tem a sensação de que foi salvo por uma mulher, por uma moça. Bom, o tempo passa e a pequena sereia começa a acompanhar esse príncipe, ela descobre onde ele mora e ela sempre vai até lá para poder ficar observando ele de longe. Ela já está completamente apaixonada por ele. Até que um dia, completamente perdida de amor, ela vai até a feiticeira do mar e pede para ela que faça um feitiço para ela ganhar pernas, para ela conseguir encontrar com seu príncipe. A feiticeira faz então uma troca com ela, que ela teria pernas, mas ela teria que aguentar dores terríveis todas as vezes que ela andasse. Seria como se ela andasse em lâminas, em objetos pontiagudos. Além disso, para ela se tornar realmente uma humana, ela precisaria ganhar uma alma. E para ela ganhar uma alma, ela teria que se casar com um príncipe. Caso o príncipe se case com uma outra moça, ela morreria no dia seguinte. E por último, a feiticeira pede que pelo feitiço ela deveria pagar com a própria voz. Então a pequena sereia ficaria muda. O que eu quero de você é sua voz. Minha voz? Apesar de tudo isso, a pequena sereia acredita que o amor dela é maior que tudo e ela acaba então aceitando as condições da feiticeira. Ela vai então até a terra, toma a poção que a feiticeira deu, ganha suas pernas e fica muda. E é lá que o príncipe vai encontrá-la. Ele a leva para casa dele e acaba cuidando dela como uma de suas escravas, né? Se é que vocês me entendem, ele tinha ali várias mulheres que ficavam ao redor dele. E ela vai ser só mais uma ali no meio. Ele diz ali pra ela que ela é muito formosa e que ela lembra muito a moça que o salvou. Mas, enfim, como ela não pode falar e ele também não acredita que seja ela, ele deixa passar. E eles vivem nessa situação, a princesinha vai sempre até ali na beira do mar para poder ver suas irmãs de longe, né? Elas sabem onde ela está. Até que um dia o príncipe diz que vai se casar. Ele acabou reencontrando a moça que o salvou na praia, porque depois que a pequena sereia deixou ele na praia para ser salvo, uma outra moça o encontrou. E aí ele acha que quem o salvou mesmo foi essa outra moça. E ele acaba se casando com ela. Ela fica arrasada, né? O casamento vai acontecer num navio. E ela vai então pro casamento, tudo fica meio quieta lá. E aí ela vê que as suas irmãs estão no mar, todas sem cabelo, e elas dizem para ela que elas fizeram uma troca com a feiticeira do mar, porque elas querem salvar a irmã. Então elas deram seus cabelos em troca de uma poção, em troca de um punhal, para que a pequena sereia pudesse matar o príncipe, e aí sim ela voltaria a ser sereia e poderia ir para o fundo do mar. E aí você pensa, né? Ela voltou com a família dela, voltou a ser sereia, matou o príncipe e viveu feliz para sempre, né? Porque nenhum homem vale tudo isso. Só que não. A pequena sereia acha que ela ama tanto aquele príncipe que ela não teria coragem de matá-lo. Então ela deixa com que ele seja feliz com a nova esposa dele e se suicida. Ela mesmo
coloca o punhal em seu corpo. Pois é, né, gente? Uma história bem triste e bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes. Infelizmente, ela se mata por amor, né, para ver a pessoa que ela ama feliz. E essa foi a história que o Anderson escreveu. Em 1989, a história foi adaptada pela Disney, ganhou muitas músicas e um final feliz. E agora, finalmente, A Pequena Sereia vai ganhar uma live action. O filme já está em pré-produção e tem previsão de estreia para 2023. No papel da Pequena Sereia, a gente vai contar com a Hailey Bailey e as expectativas estão bem altas. Bom, gente, foi isso. Você já conhecia a história da Pequena Sereia? Sabia que ela era trágica desse jeito? Conta aqui pra mim nos comentários e não esquece de deixar o seu like e acompanhar os próximos vídeos do canal. Um beijo e até o próximo vídeo!